participarmos da mesa do Senhor, tem uma palavra de Deus para o seu coração, que vai trazer renovo, fortalecimento, vai alargar a sua visão, a sua fé, e você vai sair daqui muito melhor que você entrou. Você crê nisso, amém? Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre a sabedoria de Deus nos ciclos. Há alguns cultos, há bastante, melhor dizendo, cultos atrás, eu ministrei sobre os ciclos e a importância de nós termos entendimento a respeito desses ciclos que Deus estabeleceu. Lá em Salmos, capítulo 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aqui o salmista pede para que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar, ter esse coração sábio. E aqui está a importância de nós termos uma clareza, uma compreensão a respeito dos ciclos. Sabe, os ciclos, eles estão presentes em todos os momentos da nossa vida. Você sabe, até mesmo no nosso corpo, a cada segundo as nossas células se renovam, nascendo, crescendo, se reproduzindo, até que dão lugar a uma nova célula, para cumprir ali um novo ciclo. Cada finalização e o início de um ciclo, você sabe, gera ali a possibilidade de uma transformação, e isso nos impulsiona a algo novo. Então é importante nós compreendermos que os ciclos de Deus, eles têm um propósito claro e definido, e esse propósito é para que nós sejamos abençoados. Como o salmista diz: se eu aprender a contar os meus dias, eu vou alcançar um coração sábio. Eu preciso aprender isso. Os irmãos aprenderam, quando eu falei a respeito desses ciclos, que alguns anos da nossa vida não são contados por Deus. Por quê? Porque foram desperdiçados longe do Senhor. Sabe, os dias que você viveu longe do propósito, longe da presença de Deus, foram desperdiçados. E quantas pessoas desperdiçaram suas vidas ali, para somente depois de muitos anos reconhecer que poderia ter vivido de uma maneira diferente. Aqueles anos que essas pessoas viveram no mundo, viveram desviadas dos caminhos do Senhor, ou que simplesmente resistiram ali ao Espírito Santo e decidiram andar na carne, são anos que não foram contados pelo Senhor, ou seja, anos perdidos. Mas por outro lado, sabe, nós vemos a graça de Deus. O Senhor, Ele é tão gracioso, Ele é tão misericordioso, que Ele consegue fazer algo que homem nenhum é capaz de fazer, que é restituir esses anos que foram consumidos, que foram perdidos. Quantas pessoas falam: nossa, como eu queria ter conhecido ao Senhor na minha infância. Eu tenho uma santa inveja dos radicais kids, dos radicais babies. Desde os 2 aninhos estão ali na salinha, recebendo de Deus, sendo ministrados. Eu vejo crianças de 4, 5 anos orando, impondo as mãos com autoridade, declarando, porque já estão ali aprendendo do Senhor. Muitos se converteram tarde, mas eu quero dizer para você: o Senhor restitui os anos que foram perdidos. Desse ano nós temos declarado isso, o ano da restituição. Aquilo que você não pôde experimentar por não ter conhecido a Deus, Deus tem feito coisas extraordinárias na sua vida. Deus tem acelerado coisas na sua vida, gerando essa restituição.
É maravilhoso saber que Deus não conta como nós contamos. A palavra diz que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Isso não é extraordinário? Então você que talvez se converteu já adulto, desfrute do Senhor, desfrute ao máximo, se entregue a Ele, renda-se a Ele, deixe Ele fazer tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Não fique resistindo, apenas fala: Senhor, a obra que o Senhor tem para fazer na minha vida, faça. Eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim. Mas tem uma pergunta que perdura, e eu quero aqui fazê-la. Por que que os ciclos são tão importantes? Nós vimos o salmista dizendo, pedindo ao Senhor para nos ensinar a contar os nossos dias. Sabe, querido, Deus é eterno. Deus vive numa outra dimensão, onde não tem presente, passado e futuro. Mas Deus, ali na sua infinita sabedoria, conhecendo as nossas limitações, as limitações da nossa carne, Ele estabeleceu os ciclos para o nosso benefício. Então é importante compreendermos o propósito dos ciclos. Em primeiro lugar, os ciclos são importantes porque por meio deles nós somos renovados. Há um renovo para nós. Você já imaginou se houvesse só dia? Já parou para pensar nisso? Obrigado, querido. Nós ficaríamos muito cansados, exaustos, de tanto trabalhar, seríamos esgotados. Mas você já imaginou também se existisse apenas a noite? Que tédio que seria a nossa vida, porque a noite ela traz consigo muitas limitações. E aí o que Deus fez? Ao criar o mundo, Ele fez algo fantástico. Está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Preste atenção. O primeiro ato na criação de Deus foi separar luz de trevas. O que Deus fez? Ele estabeleceu aqui o primeiro ciclo. Ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. E aí nós olhamos que a partir daí todo o relato da criação segue da seguinte forma: houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E assim até o sexto dia. A criação toda, incluindo o homem, levou 6 dias. E aí, quando nós avançamos e vamos para o capítulo 2 de Gênesis, nós encontramos o estabelecimento de um novo ciclo. Olha lá a partir do verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então preste atenção, o primeiro ciclo criado por Deus foi o ciclo de dia e noite. Quantos de nós já tivemos aquele dia tão pesado? Tantas coisas aconteceram,
Mas aí veio a noite. O que aconteceu? Você voltou para casa, depois daquele dia exaustivo, cheio de confusão, cheio de problemas. Brigou com o chefe, teve um acidente no trânsito, recebeu uma notícia ruim. Um dia difícil, mas chegou a noite. Você foi para casa, tomou um banho, jantou, interagiu com a sua família, dormiu, e no outro dia você se levanta como? Renovado. Percebe? Que bênção! Aquele dia mal passou, o dia ruim passou, é um outro dia, é um novo dia. Quantas noites nós dormimos chorando, angustiado, no outro dia acordamos renovados, animados. Imagine se aquele dia ruim não tivesse fim. Você e eu não suportaríamos, essa é a verdade. Por isso não é por acaso que a palavra de Deus diz assim no Salmo 30, verso 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, a luta, a dificuldade não dura para sempre, porque Deus estabeleceu ciclos, vai passar. Sabe, meu irmão, essa é a sabedoria de Deus, que conhecendo a nossa estrutura, que nós precisaríamos dessa renovação, Ele então estabelece esses ciclos, os ciclos menores, os ciclos maiores. Como vimos, o ciclo do dia. Se o seu dia não foi muito bom, descanse, amanhã será outro dia. Tenha esperança, confie em Deus. Pastor, o meu não foi o dia não, o meu foi o mês. O mês foi terrível. Sabe, se esse mês não foi do jeito que você esperava, esse mês ruim também acaba. Ele passa e vem um outro mês. E temos um ciclo maior, o ciclo do ano. Aquele ano que talvez as coisas não deram muito certo para você, não foi como você esperava. Eu preciso te dizer, esse ano também acaba e um novo ano se inicia. Sabe, querido, a cada ciclo o Senhor nos renova. A cada ciclo o Senhor nos dá novo ânimo. O Senhor reacende dentro de nós a esperança e nos leva a crer. O que você não pode é achar que aquele tempo difícil, aquele ciclo ruim vai permanecer para sempre. Não, não, não é isso que o Senhor tem para você. Vai passar. Algo novo o Senhor vai fazer na sua vida. Sabe, eu tenho uma santa expectativa para o ano de 2026. Não sei se você sabe, nós estamos vivendo os últimos dias. E o Senhor, Ele tem pressa em fazer na minha e na sua vida aquilo que precisa ser feito. Porque em breve o Senhor vai voltar. Você sabe, 2030 é um ano muito importante. Em 2030 fazem de fato 2000 anos que o Senhor morreu na cruz. Completa 2000 anos exatos. Essa é uma data muito, muito especial. E pode ser que seja o tempo ou o fechamento desse tempo aqui, não sabemos. Você vai ver na agenda de muitos
2030 é uma data muito importante, inclusive para nós. Nós não podemos contar, nós não podemos saber o dia do arrebatamento da igreja, mas por todos os acontecimentos e tudo aquilo que a palavra de Deus diz, nós sabemos que de 2030 para lá, não muito tempo depois, ou até mesmo 2030, o Senhor pode arrebatar a sua igreja. As coisas têm acontecido de uma maneira tão acelerada que você tem percebido, você tem visto. E aqueles que têm mais sensibilidade espiritual têm percebido. O Senhor está às portas. Ele tem pressa em fazer na sua vida. Aquilo que Ele começou na sua vida, Ele quer concluir. E é melhor que Ele conclua agora, nesse tempo, e não no milênio. Mas conclua aqui para que você possa reinar com Ele. Aquilo que está ali pendente, que precisa ser ajustado, que seja ajustado hoje, agora, nesse tempo, antes do período milenar, antes do reinado de Cristo. Mas nesse tempo da graça, nessa dispensação, o Senhor tem ministrado no meu coração, e eu tenho compartilhado tanto com a minha equipe, já falei, talvez aqui de púlpito, que esse ano é o ano que você precisa acertar as suas pendências. É o ano de você ajustar as coisas. É o ano de você ajustar a vela do seu barco. Sabe, eu não me refiro apenas a coisas erradas, mas ajustar as coisas até mesmo no que diz respeito a boas práticas. É deixar de lado aquilo que não edifica, aquilo que não acrescenta, e começar a fazer coisas que realmente te impulsionam para crescer em Deus. E você virá 2025 alinhado, para experimentar um 2026 como você nunca experimentou na sua vida. Extraordinário, maravilhoso, de avanço e crescimento em todas as áreas. Mas é necessário alguns ajustes. Eu tenho isso claro no meu coração e eu tenho falado isso. Ajusta, irmão, ajusta, alinha. O que precisa ser alinhado, você sabe, então ajusta. Seja no seu casamento, seja na área profissional, financeira, seja na sua vida espiritual. Ajusta, alinha, se conforme a palavra. Porque o Senhor tem pressa em fazer na sua vida. Os dias que faltam não são muitos, por isso não há tempo para perder. Não há tempo para perder com picuinha, com conversa fiada. Sabe, não há tempo para perder com coisas fúteis. É tempo de avançar, é tempo de crescer. Só que o crescimento, para que ele aconteça, é necessário ajustes, alinhamento, como eu te falei. Às vezes você não está andando, não está avançando, por quê? Porque a vela do seu barco não está bem posicionada. Tem algo de errado. E você precisa orar: Senhor, o que está de errado? Mostra para mim. Se você é aquele que não sabe, o Senhor vai te mostrar. Pastor, sobre os ciclos, o que isso de fato tem a ver na prática, na nossa vida? Quero te dizer, querido, não fique achando que tudo está perdido.
porque a semana não foi uma boa semana, porque o dia não foi um bom dia, ou talvez porque o ano não foi um bom ano, não foi como você esperava. Hoje é o primeiro dia da semana e você sabe disso. Domingo é o primeiro dia da semana. O Senhor te trouxe aqui para esse culto, e essa palavra está sendo liberada sobre a sua vida para gerar esperança, fé, para te abençoar. Você está aqui, só o fato de você estar aqui já é motivo para você, sabe, crer por coisas boas e maiores que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida. Por causa dessa palavra eu quero dizer para você, você vai sair daqui mais forte, mais disposto, mais determinado, mais cheio de graça de Deus, para todo e qualquer desafio que te aguarda. Então pare de falar daquilo que falou, meu irmão, daquilo que passou e não deu certo, mas aproveite esse novo começo para elevar sua fé e crer por coisas maiores de Deus na sua vida. Eu sei, algumas coisas não saíram como você gostaria, mas lembre-se, passou, é um novo tempo. E sabe, quando Deus mudou o calendário, Ele trouxe a você uma renovação poderosa, um tempo de crescimento, um tempo de oportunidade, um tempo de portas abertas, de restituição. Nós estamos declarando que o ano que vem será um tempo de multiplicação em todas as áreas. Você vai experimentar de multiplicação em todas as áreas da sua vida, de crescimento, de avanço. Quero declarar, em nome de Jesus, meu irmão, que nesse novo tempo, nesse novo ciclo, Deus vai levar a sua vida para um novo nível. Você precisa crer. Pastor, o que eu preciso fazer? Só crer. Creia e deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Quero declarar que nesse novo tempo você vai crescer como líder. Você vai crescer como marido, como esposa, como filho. Você vai avançar. Será um ciclo poderoso na sua vida. Você pode dizer amém? Deus tem renovo para você. Deus quer renovar as suas forças. Por isso, aproveite esse novo tempo que está diante de você. Que hoje você fale, um novo tempo está começando, iniciando na minha vida. Não precisa esperar 2026. Pode ser hoje. Hoje pode ser esse novo tempo de Deus na sua vida. Tudo depende de como você vai sair daqui. Se você vai sair de fato determinado, eu vou viver coisas novas, eu vou começar a ter novos hábitos, hábitos bons, hábitos que me levam ao crescimento, e vou abandonar os hábitos ruins. Vou começar a desenvolver o hábito de orar todos os dias, de ler a palavra todos os dias, de começar a declarar a palavra, coisas boas, coisas que Deus diz a meu respeito, ao invés de ficar falando do que a televisão e as pessoas aí fora estão dizendo. Eu vou ter o hábito de acordar todos os dias e dizer como eu sou amado, como eu sou abençoado. Obrigado, Senhor. Vou desenvolver o hábito de ser grato a Deus por tudo, todo o tempo agradecer ao Senhor. Percebe que não é só abandonar hábitos ruins, mas mais importante é desenvolver bons hábitos. Não adianta você abandonar o hábito de ficar acordando tarde, mas acorda cedo e fica ocioso, não faz nada, não resolve. Acorda cedo, mas seja produtivo em Deus.
Seja guiado, direcionado pelo Espírito. Desenvolva o hábito de se alimentar bem, se alimentar melhor. Mas não simplesmente para ter um corpinho bonito, mas para ser alguém disposto para servir a Deus, ter saúde, disposição para servir a Deus. Segundo motivo pelo qual os ciclos são importantes, e você precisa discernir, Deus estabeleceu os ciclos para nos dar a segunda chance. Primeiro, para nos renovar. Segundo, porque nós precisamos de uma segunda chance. Todos nós precisamos de uma segunda chance. Todos nós em algum momento erramos, falhamos, porque somos limitados. Então é necessário uma segunda chance. E eu quero usar aqui os sacrifícios do Velho Testamento para trazer clareza para você a respeito dessa segunda chance que o Senhor nos dá por meio dos ciclos. Você sabe, os sacrifícios no Antigo Testamento eram ali um ato indispensável do culto. Era algo muito importante. Então todas as vezes que nós falamos em sacrifício no Antigo Testamento, logo o que nós consideramos? A imolação de um animal sendo imolado, morto, pelos nossos pecados, pelos pecados do povo. Mas sabe, é muito além disso. Para os hebreus, essa era apenas uma das muitas maneiras possíveis de sacrifício. Então, além do sacrifício de expiação pelos pecados, havia sacrifício de gratidão, de ação de graças. Havia sacrifício de reconciliação com Deus ou purificação. Então, depois que o templo foi construído em Jerusalém, todos os sacrifícios passaram a ser realizados ali. Você já aprendeu e você já entendeu pela palavra de Deus que o Senhor Jesus, mediante a sua morte na cruz, Ele se ofereceu em sacrifício vivo de forma definitiva. O que isso significa, pastor? Que Ele fez a oferta do seu próprio corpo, uma vez por todas, pelos nossos pecados, não sendo mais necessário qualquer tipo de sacrifício, como os sacrifícios do Antigo Testamento. Pastor, então por que você está falando desses sacrifícios? Preste atenção, porque eu quero mostrar para você a graça de Deus, a beleza da graça de Deus no Velho Testamento, através desses sacrifícios, que era uma forma do povo se aproximar de Deus, de se reconciliar com Deus, de se redimir de suas culpas. Então, de maneira resumida e bem simplificada, eu vou te falar desses sacrifícios aqui, e vou classificar os sacrifícios do Velho Testamento em 3 tipos: consagração, comunhão e expiação. Os sacrifícios de consagração eram divididos em 2 tipos: holocausto e oferta de manjares. O holocausto era aquele sacrifício em que o ofertante levava um animal, e ele entregava ao sacerdote para quê? Para queimar esse animal até ele ser completamente consumido pelo fogo. Esse era o sacrifício propiciatório. Qual que era o objetivo? Acalmar a indignação divina de Deus, a indignação dele contra o pecado do povo. E o que esse sacrifício prefigurava? A morte de Cristo Jesus, que foi o holocausto perfeito. Quando o Senhor morreu na cruz, ali foi o holocausto perfeito e definitivo, como Isaías, no capítulo 53, verso 10, nos mostra. Você sabe o que é interessante? É que esse sacrifício poderia ser feito 2 vezes ao dia. Pela manhã, às 9 da manhã, e à tarde, às 15 horas. Isso significa que Deus é o Deus da segunda chance. Se você não conseguia apresentar o sacrifício às 9, você tinha a segunda chance para apresentar às 15 horas.
e receber a redenção e ser redimido. Esse é o nosso Deus, o Deus da segunda chance. Você pode dizer amém? O Senhor está sempre nos dando uma nova chance, e essa é a verdade. Mas nós vemos também uma outra classe de sacrifício, que é da comunhão, que era o sacrifício pacífico. Também era conhecido como oferta de comunhão. Servia ali como um tipo de alimento da aliança, porque simbolizava a união entre Deus e o seu povo. Mas tem uma terceira classe, que é da expiação. Que havia dois tipos de sacrifícios de expiação: pelo pecado e pela culpa. Eles eram muito parecidos e tinham ali como finalidade restabelecer o relacionamento com Deus. Por quê? Porque havia sido comprometido por uma atitude falha da pessoa, ou por algum estado de impureza. Por exemplo, um homem tocava numa mulher que estava impura, menstruada, ele tinha que oferecer esse sacrifício, porque aquilo separava. Tocava em animal morto, aquilo gerava separação. E aqui nós temos novamente uma imagem desse Deus gracioso. Além dos sacrifícios apresentados pelo povo diariamente, semanalmente, mensalmente, existia um sacrifício que era apresentado anualmente, ali uma vez por ano, que era chamado ali de Yom Kippur. Uma vez por ano o sacerdote ia em Jerusalém e fazia esse sacrifício, e esse sacrifício era feito pelo povo, um único sacrifício, no dia 10 do 7º mês. Então o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação pelo pecado de todo o povo. E se aquele sacrifício, aquela oferta fosse aceita pelo Senhor, todos que faziam parte do povo de Israel tinham a garantia de um ano abençoado, com ricas colheitas, com abundância de frutos. Até hoje esse é um dia muito importante no calendário judaico. Então veja, já no Antigo Testamento, o Senhor estabelecendo ali ciclos diários, mensais, anuais. Para quê? Para que o povo fosse abençoado. Se a pessoa perdesse o sacrifício da manhã, à tarde o Senhor dava uma nova oportunidade. Se ela perdesse ali o sacrifício diário, no sábado ela teria nova oportunidade de sacrificar. Mas se a pessoa não conseguisse fazer nenhum sacrifício, o sacerdote, o sumo sacerdote, ia lá, fazia o sacrifício. Se aquele sacrifício fosse aceito, aquela pessoa era aceita, era perdoada, era redimida. Percebe? A graça de Deus, o Senhor sempre dando uma oportunidade para que a pessoa possa ser abençoada. Isso no Velho Testamento. Esse é o nosso Deus. É um Deus da segunda chance. Quantos aqui pensam que se alguém errou, ele não pode ter uma outra oportunidade? Pode, claro que pode. Todos podem ter uma segunda chance. Nós só precisamos nos colocar debaixo da palavra. Nós só precisamos nos colocar debaixo do sacrifício do Senhor. Reconhecer que Ele é o nosso justificador, que nós não temos nada de bom em nós mesmos, mas por Ele nós podemos ser abençoados. Pelo que Ele fez, nós podemos ser justificados. Hoje, querido, na nova aliança, nós temos um sumo sacerdote que dia e noite intercede por nós. Ele intercede quando o sol se põe e quando o sol nasce. E sabe, o salmista Davi entendeu isso muito bem quando ele escreveu o Salmo 35. Salmo capítulo 30, verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor
dura a vida inteira. Aleluia! Isso nos mostra que diariamente há provisão de graça na nossa vida, semanalmente há provisão de graça na nossa vida, mensalmente há provisão de graça na nossa vida, anualmente há provisão de graça em nossa vida. Ô meu irmão, eu quero te dizer, os ciclos de Deus é uma chance de você recomeçar e fazer tudo diferente, de você se tornar mais íntimo de Deus, de você restaurar a comunhão perdida, de você reatar seu relacionamento com o Senhor. Você pode dizer amém? O que precisa ser reparado? O que precisa ser alinhado? Então alinha, ajusta. Eu tenho batido nessa tecla, mas acredite, não sou eu, é o Senhor. Irmãos, muitos não têm sido abençoados, muitos não têm desfrutado porque estão com os corações endurecidos para o Senhor. Não tem se voltado para o Senhor e falado: Senhor, faz, renova a minha vida, me transforma. Cedido, fala: Senhor, eu cedo. Eu não quero ficar aqui querendo continuar, sabe, sabendo quem tem a razão. Eu quero seguir o teu Espírito, a tua voz. Eu quero desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim. Deixa a sua vida ser destravada, deixa a sua vida ser desbloqueada. Para isso é necessário reconhecer que você precisa do Senhor, que você precisa dessa chance. Nós precisamos ser humildes. Você sabe, Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Abandone a soberba, abandone a arrogância, abandone esse negócio de querer sempre ter razão, porque nem sempre você vai ter razão, ainda que você acha que tenha, nem sempre. Talvez você cresceu achando que você sempre teve razão, mas acredite, muitas vezes você tem errado, muitas vezes nós erramos, e aí é a chave, ter a humildade de falar: eu errei, Senhor, eu preciso de uma segunda chance, porque o Senhor é o Deus da segunda chance. Todo aquele que reconhece que precisa de uma segunda chance, ele sempre vai ter uma segunda chance. O problema é que muitos não reconhecem, acham que não precisam, porque não erraram, porque não fizeram nada de errado. E aí a graça não vem sobre essas pessoas, e a vida dessas pessoas vira uma confusão. É confusão na vida financeira, é confusão na vida amorosa, conjugal, é confusão nos estudos, é confusão em tudo. Por quê? Porque o próprio Deus resiste. Porque não reconhece que precisa do renovo e da segunda chance. Não aprendeu a discernir os ciclos, não aprendeu a contar os seus dias. Ore como salmista: Senhor, ensina a contar os meus dias, para que eu possa alcançar coração sábio, para que eu possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim, em todas as áreas da minha vida. Em terceiro lugar, e caminhando para finalizar, Deus, Ele estabeleceu os ciclos para nos dar a oportunidade de prosperar. Renovo, segunda chance e prosperidade. O Senhor tem para mim e para você por meio dos ciclos. Então nós sabemos pela palavra do Senhor que Deus estabeleceu 3 tipos de ciclo, de 7. E você viu isso quando eu falei sobre os ciclos. Qual que é o primeiro ciclo de 7? O sábado semanal. No 7º dia encerra-se uma semana, inicia-se uma nova semana. Ontem encerrou um ciclo semanal.
e hoje começou um novo. Você está entendendo? Domingo é o primeiro dia da semana. Domingo era para ser chamado de primeira-feira. Porque segunda-feira, terça-feira, mas domingo é domingo. Que domingo. Você sabe, se tornou o dia mais importante para os cristãos. Por quê? Porque foi o dia que Jesus ressuscitou. É o primeiro dia. Esse dia determina como serão todos os demais. Então um novo ciclo começou. Semanal. Nós vimos aqui que na criação Deus criou tudo em 6 dias. No 7º Ele descansou de suas obras. Então veja, esse ciclo da semana que termina com o sábado, ele também foi normalizado ali na lei. Foi estabelecido na lei por Deus. Levítico 23:3: 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação: nenhum trabalho fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Para que é esse descanso semanal? Para o nosso corpo ser renovado. Conhece pessoas que trabalham de segunda a segunda? Parece que quanto mais elas trabalham, menos elas produzem. Por quê? Porque elas não descansam. Se ela ainda consegue um êxito financeiro, é em detrimento da saúde dela. E aí é aquele cálculo: será que vale a pena? Riquezas materiais e se destruindo na sua saúde, você não vai poder desfrutar. Quantos eu vejo se perdendo nisso? Trabalham e não tem o descanso. Preste atenção: para prosperar é necessário descansar. Descanso é um ponto crucial para que você prospere. Você sabe, depois que alguém descansa, ele trabalha muito melhor. É ou não é? Vai trabalhar cansado para você ver, você não produz. Além de não produzir, você fica estressado, trata mal as pessoas. Pode ir num lugar que alguém está ali atendendo com sono, não dormiu, passou a noite acordado. Vai ver o tratamento dessa pessoa. É muito ruim, ela não produz, ela não consegue se concentrar. Mas quando ela descansa, ela trabalha melhor, ela obtém melhores resultados, logo ela tem mais possibilidade de prosperar. Então Deus criou os ciclos para você prosperar. Ele estabeleceu o descanso para você prosperar. Mas o segundo ciclo de 7 é o ano sabático. Olha como Deus faz tudo perfeito. Além desse descanso semanal, Deus ele estabeleceu o ano sabático, que acontecia a cada ciclo de 6 anos. Ou seja, 6 anos passava-se, o 7º agora, ele precisa ser ali um tempo de descanso. Só que agora não é para o corpo. Aqui o Senhor está se referindo para a terra. Levítico 25, 1-4: disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Olha como Deus é tremendo. Ele estabeleceu para que a terra pudesse se renovar e produzir com mais força. Durante um ano ela deveria descansar. E tudo que fosse produzido naquele período de descanso ia cair na terra, e aquilo ia apodrecer e fazer o que com a terra? Adubar, deixando a terra mais fortalecida, ainda mais forte. Já se provou que em alguns lugares o cansaço da terra, querido, abriu espaço para desertificação, para improdutividade e para fome. Então Deus, na sua sabedoria,
ao estabelecer o descanso da terra, ele buscou, de alguma forma, que no ano seguinte, os seus filhos tivessem colheitas acima da média. Uma vez que agora a terra está revigorada, ela vai produzir com mais força. Dessa forma o povo vai se tornar mais próspero. Veja como Deus é maravilhoso. Mas tem um outro ciclo de 7, que é o ano do jubileu. Além de estabelecer o sábado semanal e o ano sabático, o Senhor também estabeleceu na sua palavra o sábado dos sábados, conhecido como o ano do jubileu. Ou seja, a cada 7 ciclos de 7 anos comemorava-se o jubileu. Ou seja, 49 anos passados, no 50º, o que acontecia? Jubileu. Essa data é muito especial, muito importante para um judeu. Era um ano inteiro de festividade. Um ano inteiro. O 50º ano era só festa. Um ano de liberdade. Guardar o ano do jubileu demonstrava fé. A fé de Israel em Deus. Que é um tempo de agradecimento, é um tempo de felicidade com as provisões que eles receberam até ali. Mas sabe o que era precioso? As dívidas no jubileu eram perdoadas, as propriedades devolvidas, os escravos eram libertos, o perdão atingia a todos. O que o jubileu fazia? Religava o povo a Deus, relembrando ali a provisão divina através dos tempos. Isso é um negócio fascinante. Por exemplo, o Rafa me vendeu uma terra. Eu comprei uma terra dele. Passados os 49 anos, no 50º ano eu tinha que devolver para ele. Ah, mas não comprou? Comprei. Você não pagou? Paguei. Mas o ano do jubileu fala que eu tenho que devolver. Por quê? Para que todos prosperem. Qual que é o propósito de Deus? Que todos sejam enriquecidos e não haja pobre entre o povo. Todos eram perdoados das suas dívidas. Era um tempo de restauração. Os escravos eram libertos. De graça, não tinha, o Senhor tinha que liberar. Passou, é o ano do jubileu. Vai, querido. Passe livre. No futebol é conhecido como passe livre, né? Acho que é passe livre que fala. Que criaram. O jogador sai sem multa, sem nada. Sai livre, o outro clube só vai e compra. Sem precisar de multa rescisória, nada. Era assim, o escravo simplesmente era liberado. Pum. Era um ano de esperança para todo aquele que havia perdido algo. Para aquele que havia experimentado um tempo de tribulação. Era um novo ciclo se iniciando na vida das pessoas. Tempo de esperança. Imagina você hoje que está talvez aqui e está endividado. Todas as suas dívidas perdoadas. Seu nome no Serasa vai ficar limpinho. Não tem mais Serasa para você. Toda a sua dívida foi perdoada. Sabe, o ano do jubileu é o mesmo ano da graça do Senhor, que foi proclamado pelo próprio Senhor Jesus, na primeira pregação que ele fez lá em Nazaré, no início do ministério dele. Está lá em Lucas capítulo 4, verso 18, que diz assim: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Verso 20, Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Verso 21, então ele começou a falar. Ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Uau! O jubileu do Senhor já chegou para mim, para você. Todas as suas dívidas já foram pagas, querido.
Você não tem mais nenhuma dívida diante do Senhor. Você foi perdoado, justificado, lavado pelo sangue de Cristo. E hoje na ceia do Senhor é isso que nós vamos celebrar. Você não é mais escravo. Nós cantamos aqui: eu não sou mais escravo do medo. Você não é mais escravo do medo, do diabo. Você não é mais escravo de nada. Você é livre em Cristo, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Eu e você vivemos o jubileu do Senhor. Então você viu que Deus estabeleceu os ciclos, em primeiro lugar, para que sejamos renovados. Em segundo lugar, para nos dar uma nova chance. Mas agora, nós vamos chegar a algo que muita gente ignora. E eu preciso te dizer, essa é uma preocupação do Senhor. Pastor, que preocupação é essa? Olha o que o texto está dizendo. Deuteronômio 15, 1-6. Ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja o que, irmãos? Pobre. Pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres, se apenas ouvires. Qual que é a condição? Ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestará muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Pastor, qual que é a preocupação do Senhor aí? A preocupação do Senhor é que não haja pobre no meio do seu povo. Eu sei que toda vez que fala em pobre, você já pensa no quê? Dinheiro. Mas não é só pobreza financeira. E também pobreza financeira tem que ser muito bem definido. E às vezes você fala assim: eu não sou rico, pastor, então eu sou pobre. Não. Pobre é aquele que não tem o que comer, o que vestir, não tem um teto sobre a sua cabeça. Mas existem também aqueles que são pobres espiritualmente, não conseguem ouvir a Deus, não conseguem ouvir a voz do Senhor, não creem na palavra, são pobres espiritualmente. Os dons do Espírito não se fazem presente na vida dessas pessoas. Outros são pobres socialmente falando, pessoas terríveis para se relacionar. Então a pobreza vai além do financeiro, e o financeiro não é como muitos pensam. O Senhor está dizendo: eu não quero que haja pobre no meio do meu povo. Você está entendendo? Essa é uma preocupação dele. Quantos eu vejo que não entendem a palavra, defendem a pobreza como algo nobre, como aqueles que defendem a teologia da pobreza. Você sabe, nós não cremos e não apoiamos também a teologia da prosperidade, porque também é cheia de equívocos. Mas não pode se defender a pobreza como algo bom e nobre, porque a pobreza agride ao Senhor. O pai não se gloria de ver os seus filhos passando por necessidade. O pai não se alegra em ser dono de tudo e ver o seu filho passando necessidade. Não faz sentido. A pobreza está na lista das maldições em Deuteronômio 28. Então pobreza é o que, irmãos? Maldição. Não é bênção. Nunca olhe para a pobreza e ache que aquilo é algo bom.
Não, isso não é de Deus. É uma das maldições que o Senhor Jesus quebrou lá na cruz. O que a Bíblia diz? Ele se fez pobre para que nele fôssemos enriquecidos. Ele era pobre? Não, ele se fez. Não era, nunca foi. Porque em Deus não há maldição, nele está apenas as bênçãos, as coisas boas, nobres. Nós fomos já resgatados das maldições, amém? Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa é a graça de Deus, nos libertou de toda maldição. Mas também a graça de Deus nos enriquece. 2 Coríntios 8,9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus é o que, irmãos? Rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Preste atenção, o Senhor tem prazer na sua prosperidade. Salmo 35, 27, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. O Senhor faz o que na prosperidade do seu servo? Se compraz. Você sabe o que essa palavra significa? Trazendo para o nosso português, tem muito prazer, não é prazer, é muito prazer, é para exagerar. Deus tem muito prazer na prosperidade do seu servo. Deus não tem prazer, tem muito prazer. Então quando alguém falar para você: não, querido, Deus não quer que ninguém prospere, você fala: vai ler a Bíblia, porque o que a Bíblia diz é que Deus não só tem prazer em que eu prospere, Ele tem muito prazer. Você pode dizer amém? Prosperar em tudo, prosperar no seu casamento, prosperar nos seus relacionamentos, prosperar sim financeiramente, que também é uma consequência da graça de Deus na sua vida. Prosperar espiritualmente, Deus tem riquezas para nós. O Senhor Jesus morreu na cruz para quebrar toda maldição, para que eu e você possamos prosperar. Você pode dizer amém? Por isso eu quero declarar que esse novo ciclo será um ciclo de ampla provisão, multiplicação, prosperidade sobre a sua vida. Deus não tem problemas em prosperar os seus filhos. Sabe por quê? Porque é o desejo dele. Ele quer que todos prosperem. A única coisa que Ele pede é que não nos esqueçamos dEle. Deuteronômio diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. O Breno mencionou isso aqui no momento de dízimos e ofertas. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Ele usou outro texto: se do alto não for te dado, você não pode ter. E aqui o Senhor está dizendo: eu que te dou força para você adquirir riqueza. Se eu não te dar força, você não vai adquirir nada. Não se esqueça disso, o Senhor está dizendo. Quantos podem dizer amém? Podemos ver aqui o quanto os ciclos em nossa vida são importantes. E o porquê que Deus estabeleceu os ciclos em primeiro lugar? Para nos renovar. Diga: o Senhor estabeleceu
os ciclos. Em primeiro lugar, para me renovar, mas também para que eu tenha uma segunda chance e para que eu seja alguém próspero e reine em vida. Aleluia. Pastor, o que eu preciso fazer? Responder ao Senhor. Se voltar para Ele e dizer: eu vou desfrutar dessa renovação, eu vou aproveitar essa segunda chance que o Senhor está me dando, e eu vou prosperar debaixo da sua bênção. Você pode dizer amém? Fique de pé aí onde você está. Há renovo para o Senhor, há renovo do Senhor para a sua vida nessa noite. Há uma segunda chance para você que reconhece que precisa de uma segunda chance, porque Deus é o Deus da segunda chance. E a prosperidade para você, tudo isso o Senhor tem para a sua vida. Você só precisa falar: Senhor, eu quero viver isso na minha vida. Ainda nesse ano eu quero já experimentar disso, e eu quero entrar 2026, Senhor, vivendo o extraordinário, vivendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para mim, sem nenhum embaraço, sem nada para me impedir, sem nada para me atrapalhar. Eu quero viver o novo do Senhor. Oh, meu irmão, tudo isso o Senhor tem para você. Quando Ele morreu ali na cruz, quando Ele entregou a sua vida ali na cruz por mim e por você, e hoje nós vamos celebrar da mesa do Senhor, para que você jamais se esqueça, para que você tenha isso mais vivo no seu coração. Pelo sacrifício de Jesus, eu vou viver o renovo, eu vou viver e experimentar da segunda chance, e eu vou viver uma vida abundante de prosperidade em todas as áreas da minha vida, porque o Senhor Jesus já conquistou lá na cruz. Não há nada que possa me impedir, porque o Senhor é por mim, o Senhor é comigo. O Senhor já decretou que todas as suas promessas, para todas elas Ele tem o sim e o amém. Eu vou viver o extraordinário de Deus a cada dia. Feche os seus olhos aí onde você está. A equipe de servos já pode se preparar para distribuir o pão, cálice. Enquanto isso, feche os seus olhos, ore ao Senhor, fale para Ele, fale para Ele dos seus anseios, fale para Ele dos seus sonhos, dos seus projetos. Fala: Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, renova as minhas forças. Se você está cansado, meu irmão, peça para o Senhor renovo. Fala: Senhor, renova as minhas forças. Eu quero ser renovado, eu quero ser fortalecido para continuar seguindo em frente, para não desistir, para não retroceder, para não me prostrar diante das dificuldades, das lutas. Senhor, eu quero avançar, mas para eu avançar eu preciso ser renovado. Renova, Senhor, renova, renova, renova. Eu confio no Senhor, e a tua palavra diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Oh, Espírito Santo de Deus, diga para o Senhor: se você é aquele que tem buscado uma segunda chance, fala: Senhor, eu recebo essa segunda chance e eu vou aproveitá-la, e eu vou, meu Deus, viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim pelo teu Espírito. Eu não consigo por mim mesmo, mas o Senhor, pela tua graça, vai me conduzir, e essa segunda chance eu vou aproveitá-la, eu não vou desperdiçá-la, e eu vou, meu Deus, me apropriar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim.
seu casamento, nos seus relacionamentos de uma maneira geral, na sua vida espiritual. Fala: Senhor, eu quero essa prosperidade, porque o Senhor tem prazer, muito prazer, em que eu prospere. A alegria do Senhor é me ver prosperando, é me ver avançando. Ainda neste ano, Senhor, eu quero desfrutar dessa prosperidade. Prospera o meu casamento, prospera, Senhor, a minha vida emocional, o meu psique. Prospera, Senhor. Oh, Senhor, se é preciso algo ser feito antes, faça. Cura minha alma, cura o meu físico, mas prospera-me, Senhor. Eu quero prosperar, eu quero avançar. Eu reconheço, Deus, que tudo que eu recebi e tudo que eu vou receber tem a ver com o teu poder, com a tua força, com a tua graça, com a tua bondade. Não tem a ver com o meu braço, não tem a ver com o meu intelecto, com o meu conhecimento. Não tem a ver, mas tem a ver com o teu favor. Oh, Deus. Aleluia. Os irmãos podem distribuir o pão e o cálice. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor onde você está. O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado.
Aleluia. Todos recebendo o pão. Se alguém foi omitido. Aleluia. Sabe, amados, esse momento é um momento muito importante. Fazemos isso uma vez por mês, todo primeiro domingo do mês. Essa semana faremos nas nossas células, também toda primeira semana ali posterior ao primeiro domingo. Toda semana posterior ao primeiro domingo. Esse momento é importante que você faça com entendimento. Quem pode participar da mesa do Senhor? Todos aqueles que já nasceram de novo e já desceram as águas do batismo. Quando você desceu as águas do batismo, você foi inserido no corpo local da igreja do Senhor. A mesa é para os membros do corpo. Por isso que nós temos essa prática. Aqueles que são batizados participam da mesa do Senhor, e os que não são batizados só não vão participar da mesa do Senhor até descerem as águas. Mas você vai permanecer, você continua aqui cultuando e adorando ao Senhor. E assim que você descer as águas do batismo e declarar: eu também quero ser inserido no corpo local da igreja de Cristo, então você vai participar também da mesa. Você entende isso? Amém?